rogo a oração da igreja e peço-lhes que gentilmente abram as suas Bíblias, por favor, no livro dos Hebreus, capítulo de número 6. Hebreus capítulo 6. E vamos ler a partir do versículo 11. Quem achou, diga: "Ô glória!" Diz assim o texto sagrado. Acompanhe comigo, por favor. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Versículo 15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a glória a Deus. Quantos mais desejam oração? Eu também preciso da vossa. Encarecidamente peço-vos a orações, eu e minha família, e orando pelos pedidos aqui que foram facultados. Santo Deus, nesta noite, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti em adoração e oração. Pai, estende as Tuas mãos sobre nós, abre-nos o coração, a mente, e que possamos esta noite, Senhor, entrar em Tua presença com ousadia, de modo, Deus, que Tu venha falar com cada um de nós aqui esta noite, trazendo, Senhor meu Deus, ó Pai, um alento à nossa alma. Quem sabe, ó Deus, nos confrontarmos com a Tua palavra, para sermos melhores, para estarmos melhores. Deus, continue com este povo. Te pedimos, Senhor, pela convenção Abreu Lima, pela nossa igreja, o nosso pastor presidente Roberto José dos Santos, bem como os demais companheiros que aqui se encontram, ó Deus, a mesa diretora da igreja e da convenção. Colocamos em Tuas mãos os Teus servos. Pai amado, continue conosco, Senhor, operando maravilha, falando aos corações. Assim sendo, ó Pai, eu já Te louvo, e por tudo que Tu fizeres nós renderemos e atribuiremos a Ti toda a honra e toda a glória. Sendo assim, nós Te louvamos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Você diz amém? Poder sentar, meus irmãos, por favor. Glória a Deus. Meus queridos, por graça e bondade de Deus, hoje aqui estamos mais uma vez junto com os irmãos, adorando a Jesus na beleza da Sua santidade, pedindo a Deus que majestosamente, magnificamente, continue a operar em nossas vidas, tanto no querer quanto no efetuar. O texto que nós lemos esta noite, e já agradecido ao Senhor, porque sei que tudo tem um tempo, e de modo que a gente vem se alegrando na presença do Senhor. Quero agradecer também a amabilidade do pastor Josué, tem sido um amigo, um companheiro, e Deus, por Sua misericórdia, tem assim nos conduzido, de modo que tem achado graça aos nossos pastores sobre a nossa vida. O texto que li em Hebreu, no capítulo 6, e gostaríamos de falar nesta noite sobre promessas. As promessas de Deus na vida do cristão traz alguns significados, algo que vem a clarear, a clarificar o que Deus tem para a nossa vida mediante as Suas promessas. Eu li Hebreus capítulo 6, o versículo 11, diz que desejamos, porém,
continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Louvado seja o nome de Jesus. Se porventura eu perguntar aqui nesta noite quem tem promessa, eu acredito que todos, uníssonos, daríamos um grande sim, porque sei que todos que aqui estão têm promessas de Deus. E as promessas de Deus, meus amados irmãos, na nossa vida, ela não envelhece, ela não caduca, ela não passa por um período de probabilidade humana. Quando nós entendemos o nosso estar e postar diante desta promessa de Deus, nós compreendemos que nem tudo vai ser sossegado. Em algumas ocasiões em minha vida pessoal e experiencial, já houve alguém que, quando receber a promessa dada pelo poder do dom de profecia, Deus usando alguém, se acomodou e disse: pronto, tem uma promessa, já está tudo certo. Mas não é bem assim. A promessa de Deus em nossa vida, e como texto, obviamente, ele nos leva a uma reflexão. Ainda que breve, diz que Abraão obtém esta promessa com paciência. Por vezes a promessa ela é posta, ela é nos feita, mas nos falta a paciência para esperar o cumprimento da promessa. E eu sei que aqui tem irmãos e tem irmãs que estão aqui nesse primeiro culto de doutrina de 2019, que tem promessas de Deus, que talvez passou 2018, por alguma razão Deus não quis cumprir ainda, mas se você tiver paciência e tiver fé, o que prometeu vai cumprir na sua vida. Você pode crer? Levante a sua mão e dê glória a Deus. Mas o que é uma promessa? O que é uma promessa? Dentre algumas declarações, nós podemos afirmar que promessa é uma declaração referente ao futuro e que garante que alguém fará ou dará algo. Promessa envolve um doador que outorga algo a um recebedor. Quantos podem dizer amém? Muito bem. Então, o que é promessa? É uma declaração referente ao futuro. Por vezes a gente, na nossa ansiedade, queremos que se cumpra agora. Mas se você tem promessa, aprenda a perceber e a esperar pelo amanhã, porque lá Deus está trabalhando e abrindo portas e fazendo algo excelente na tua vida. E compreender isso, por vezes, machuca a gente. Porque recebemos a promessa hoje, mas queremos que se cumpra logo, logo, e amanhã, e que seja rápido. E por vezes a nossa relação com o amanhã é conflituosa, de fato. Mas quem lhe prometeu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e a promessa que você tem guardada não foi o homem. Não foi alguém que pode quebrar a sua palavra. Mas se você tem certeza que Deus lhe prometeu, então somente aguarde, porque vai chegar e não tardará na concepção de Deus. E
Encontramos na Bíblia muitas promessas de Deus alicerçadas sobre alianças que garantem resultados positivos. Ou seja, quando Deus promete, Ele faz uma aliança, Ele faz um concerto. E quando Ele promete, o resultado é positivo. Então, se você chegou aqui hoje, talvez por alguma ocasião, entristecido, indolente, vagaroso na fé, achando que Deus não pode, achando que Deus não faz, levante a cabeça, porque aquele que te fez a promessa, vou continuar dizendo na mensagem desta noite, é fiel, é fiel, é fiel, é fiel para cumprir a promessa. Quem garante que essa promessa vai ser cumprida é Ele. Porque em algumas promessas Deus colocará como âncora os seus atributos. Ele jamais se negará, porque se há uma promessa de Deus para a tua vida, vai passar 2018, 2019, vai passar 2020. Tem crente aqui que tem promessa de 1950, de 1970. Tem crente que tem promessa aqui de 1991. Tem crente aqui que tem promessa de 1992. Mas eu creio que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, quando nós compreendemos essa existência da promessa, e aqui logo quando Deus faz a Abraão, e o escritor aos Hebreus faz menção dele, nós podemos afirmar também que tem promessas de Deus para todos. Vamos tentar, junto com os irmãos, construir esse pensamento. E aqui nós colocamos que existem promessas que são para todos, como os tais, vida eterna. Então, se você entrou triste aqui, alegra o seu coração, porque Deus fez uma promessa para a sua vida, de vida eterna e vida eterna abundante. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu afirmei anteriormente que todos aqui têm uma promessa de Deus. Quando essas promessas ela é universalizada para todos, nós podemos ver isso lá no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 13, o versículo 16, muito conhecido da igreja, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida. Diga assim para o seu irmão: isto é uma promessa. Aleluia. Todos que creem. Então a vida eterna não está como promessa para um indivíduo, mas para todos que creem, e os que creem estão aqui nesta noite dando glória a Ele. Então tem uma vida eterna com Deus nos esperando. Se você tem essa certeza, diga oh, glória. Muito bem. Promessa para todos no sentido de que Jesus vai voltar, conforme João 14, 2 e 3, de um novo céu e de uma nova terra, conforme 2 Pedro 3 e 13, da vitória da igreja sobre as portas do inferno, conforme Mateus 16 e 18, são promessas para todos. Então nós percebemos que essas promessas, ela engloba a nossa vida cotidiana. Também tem promessa do Espírito Santo em todos os crentes, para todos aqueles que confessaram Cristo como seu Salvador, e assim sucessivamente. Também nós percebemos que mediante essas promessas de Deus, temos promessas particulares, promessas para indivíduos. E essas promessas são específicas para alguns, dentro de um contexto histórico, e não se aplica a todos. A Bíblia, ela nos mostra que tem promessa para todos, universalizada, para aqueles que creem em Cristo, confessaram Cristo como Salvador. Mas também a Bíblia, em seu contexto, ela nos mostra
que tem promessas particulares. Essas promessas revelam, porém, e sobretudo, os princípios sobre Deus que prometeu. Exemplo, Ezequias no capítulo 2 e no capítulo 20, o versículo 6, Deus faz uma promessa a Ezequias. E diz assim um texto, capítulo 2 de 2 Reis, capítulo 20 de 2 Reis, versículo 6. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, futuro, e a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Os irmãos conhecem a história. Ezequias está acometido de uma úlcera que está consumindo-lhe. E a Bíblia diz que Deus usa o profeta Isaías e manda Isaías levar a mensagem para Ezequias. Ezequias, quando recebe a mensagem, vira o rosto para a parede e chora muito. Antes do profeta chegar no pátio do palácio, Deus diz: volte lá e leve para ele uma promessa. Aleluia. Quando o profeta chega, o profeta diz que Deus mandou dizer para ele que ele não morreria, que ele iria ter saúde, que teria mais 15 anos, e das mãos do rei da Síria livraria ele. Olhe para mim, por favor. Quando Deus promete, Ele promete com objetividade. Eu vou lhe explicar por quê. O rei estava sem saúde. Não é assim que o texto diz? Deus diz assim: eu vou lhe dar mais 15 anos de vida. Mas não era interessante ele ter vida e estar enfermo. Aí o profeta diz: procure folhas de figo, coloque, faça um emplasto, coloque lá na úlcera, porque Deus vai lhe dar agora saúde, para você viver a promessa com saúde, para você viver a promessa na bênção. Então aquiete o seu coração. O Deus que prometeu vai te dar saúde, vai te livrar dos inimigos, vai abrir as portas, e tu vai cantar o hino da vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Deus disse a ele: eu vou te dar saúde, ô Ezequias, mas também nos 15 anos de vida que tu vai ter, tu não vai morrer. Eu vou te dar saúde para tu reinar, para tu comandar. Agora tem uma coisa: olhe para a Síria. Aleluia. Eu vou ter com a Síria. Eu vou te dar anos de vida, mas vou também te dar paz. Eu vou mudar a história, mas também vou te dar saúde. Então quem tem promessa de Deus espera no tempo de Deus. Aleluia. Se é para chorar na parede, chora. Se é para implorar a Ele o que Ele quer de você, implore. Mas quem fez a promessa pode cumpri-la hoje, aqui nesta noite, e você sair de posse de vitória. Quantos podem levantar a sua mão e dar glória a Deus? Aleluia. Ele dá 15 anos de vida a Ezequias, mas também mostra a ele o poder sobre a vida e a morte. Mas esta promessa era só para ele. Você não vai ver mais na Bíblia Deus falando dessa forma para outro homem. Então tem promessas que são particulares. E aqui eu vou abrir um parêntese. Se você tem promessas de Deus, olhe para cá, guarda. Porque tem gente que não vai entender o que Deus te falou. E se você falar para alguém, vai dizer assim: oh, coitado dele, coitado dela. Será que ele não se enxerga? Será que ela não se enxerga? Mas quem prometeu está preparando o futuro. E quem você está comentando está vendo o presente, está vendo as suas falhas e limitações. Mas Deus está preparando o futuro de vitória para aquele que nele espera e acreditando na promessa está. Oh, aleluia. Aleluia. Outro exemplo de promessa particular, Gênesis 2, 12 e 2, quando ele fala para Abraão e diz: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, futuro, e engrandecerei, futuro, o teu nome, e tu serás uma bênção.
Versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se Abraão contasse esse segredo dele assim para todo mundo, alguém olhar para ele e ia dizer assim: um homem já velho, a mulher estéril, dizendo que as famílias vão ser benditas nele, como é que ele vai gerar filho? Ele diz: Abraão, vem cá, eu sei que a tua esposa está rindo aí na tenda, mas eu quero uma coisa de você: sai daí do lugar onde você está, porque tem momento que a gente tem que sair do quadrado. Aí Deus pega Abraão: olha agora, sai daí do meio onde tu estás, olha para cima. Aí Abraão começa, aleluia, a ver as estrelas. Aí Deus diz: conta se é que tu podes. Aí ele começa a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alguns estudiosos dizem que o olho humano, sem se perder, ele pode contar até 6.000 estrelas. Eu quero acreditar que Abraão se perdeu antes disso por conta da emoção. Aí eu disse: então tu não podes contar, Abraão, vem cá, pega a areia da praia agora, começa a contar os grãos, Abraão. Aí eu não sei contar, não dá para contar. Assim é a promessa, Abraão. Quantos têm promessas de Deus aqui? Aleluia. Comece a olhar para tudo aquilo que não pode acontecer. Alguém olha e diz: não vai ter jeito, não vai ter condição. Quem é teu pai, quem é tua mãe? Aleluia. Onde você veio? Qual o teu grau de instrução? Por onde tu caminha? Mas quem prometeu conhece o teu futuro, e algo espetacular ele pode fazer. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Tem promessas, irmãos, que é só para Israel. Israel, príncipe de Deus. Deus prometeu aos judeus que se eles obedecessem aos seus mandamentos, eles iriam bem, mas se desobedecessem, seriam punidos. Deuteronômio capítulo 28, verso 1 diz: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olhe para mim, por favor. O Brasil é gigantesco, mas não tem promessa de Deus como Israel teve. Estados Unidos, riquíssimo, país que pujante em seu sistema financeiro, mas não tem esta promessa. Aleluia. Coreia do Sul, pujante pelas suas fábricas, envios de carro para todas as nações. China, grande produtoras de material a preço custo, e ganham com essa quantidade, mas não tem essa promessa, porque essa promessa é para Israel como nação. Então a promessa que era só para Israel. Em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, há uma promessa também específica para Israel: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Promessa específica para a nação de Israel. Por quê? Porque nela nós vimos os princípios de Deus. Ou seja, quando humilde ora, quando humilde se humilha, quando alguém implora a Deus, quando alguém pede perdão a Deus. Aí Deus fez uma promessa específica de Israel, para Israel, mas deixa nas entrelinhas uma qualidade específica de Deus. Quando alguém clama, eu atendo. Quando alguém se humilha, eu me levanto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você tem promessa, vai orando, vai buscando, vai se humilhando, vai se convertendo, porque vai chegar o tempo do cumprimento da promessa. Quantos dizem amém? Vamos lá. Caminhando um pouco, também no Antigo Testamento tem promessas de Deus que são aplicadas para a nossa vida hoje. E essas promessas são baseadas na natureza de Deus, mas são aplicáveis a todos e em todos os tempos. Exemplo:
A promessa de que a palavra de Deus não falha. Então fique certo, meu irmão, minha irmã, que a palavra de Deus nunca falhará. Falhará a palavra de Confúcio, falhará a palavra de Buda, falhará os artigos de Aristóteles, falhará todos os compêndios dos homens, mas esta palavra ela é infalível. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus não falha. Isaías capítulo 55, versículo 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar a semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu a enviei. Então, se você receber uma palavra de Deus, fique certa, meu irmão, que essa palavra não falha. Se Deus disse que vai nos levar para os céus, Ele vai levar para os céus. Se Deus disse que vai castigar os ímpios, Deus vai castigar os ímpios. Se Deus disse que tem céu para nós morarmos. Se Deus disse que tem inferno para os desobedientes. Mas aqui estamos dizendo: Senhor, eu creio na tua palavra que não falha. Oh, aleluia. Os homens dizem hoje, desfazem de sua palavra amanhã, mas Deus sustenta. Promessas feitas para os que buscam e confiam ou esperam no Senhor também são confirmadas tanto no Velho Testamento como no Novo. Vamos ver dois exemplos específicos. Salmos 34 e o versículo 22. Salmos 34 e o versículo 22 diz: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. João 3,18 diz, confirmando o que está na promessa no Antigo e agora no Novo Testamento: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ok, então nós percebemos que as promessas de Deus para a nossa vida, elas existem, ela é plausível. Tem promessas particulares, tem promessa universalizada, tem promessa apenas para Israel, mas tem promessas, e aqui eu gostaria de um pouquinho de atenção da igreja, tem promessas que são condicionais. Repita comigo: há promessas que são condicionais. Mas diga assim também: algumas promessas são incondicionais, enquanto outras dependem de condições. Vamos a ela. Em certas promessas, Deus impõe condições que devem ser atendidas para que ele as cumpra. Vamos ver João capítulo 15, versículo 7. Eu tenho promessas de Deus, aí eu faço o que quero da minha vida, é? Eu falo o que quero da minha vida, ando de todo jeito. Deus me fez promessa. Se Deus falou comigo, então eu sou importante. E logo, se eu sou importante, porque Deus me viu e me fez uma promessa, eu agora vou andar do meu jeito. Se prepare, porque se você fizer assim, não vai ter cumprimento de promessa. Veja o que a Bíblia diz, João 15 e 7. Se vós estiverdes em, e as minhas palavras estiverdes em, pedireis tudo o que quiserdes e vos será. Aleluia, ande na palavra. Quer cumprimento de promessa na vida, meus irmãos? Andemos na palavra. Se quisermos que Deus cumpra cabalmente a sua promessa na minha vida, eu vivo a vida na palavra. Aí depois a gente tem a promessa.
a promessa não cumpre, aí fica botando culpa em A, em B, porque fulano, porque Beltrano, Deus não me viu, Deus não gosta, Deus não é assim, porque Deus faz isso comigo, sou eu que sofro, e a bem da verdade, eu que preciso me chegar mais a Deus, aleluia, porque quanto mais eu chego perto de Deus, mas também chego perto do cumprimento da promessa. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mas a promessa fica mais perto de mim. Então, se você quer que a promessa se cumpra, se aproxima de Deus, vai buscando Deus, vai, aleluia, implorando a presença de Deus. Tiago 1:25 diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Aleluia. Então se prepara, meu irmão, minha irmã. Você está fazendo a obra de Deus, cumprindo, aleluia, a vontade de Deus, com as suas limitações, é claro. Tem uma promessa de Deus na sua vida. Quem tem promessa de Deus aqui, levanta a mão e dá glória a Deus. Se prepara que Ele vai cumprir. Você pode dizer glória a Deus? É preciso a gente reconhecer as condições para receber estas promessas. Mas bem, se há condições para que as promessas se cumpram, nós podemos confiar nessas promessas? As promessas de Deus realmente são infalíveis? Eu digo a você, as promessas de Deus não falham. Vou repetir mais uma vez. As promessas que Deus lhe fez não falhará. Eu vou lhe dizer porque o que a Bíblia nos diz esta noite. Primeiro, porque Ele é fiel. A promessa de Deus não falha porque Ele é fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Oh, glória a Deus. Mas sabe o que é o nosso problema? É a gente compreender que mesmo Ele sendo fiel, entre a promessa e o cumprimento da promessa tem um tempo. E nesse tempo tudo pode acontecer. Estão lembrados de Davi? Deus pega Samuel, que já estava praticamente com o seu ministério profético esquecido. É por isso que o vaso de azeite estava vazio. Se não tinha ninguém para ungir, se ninguém mais procurava o velho Samuel, para que está com azeite? Aí Deus chega para Samuel e restaura Samuel na promessa, porque ainda na velhice Deus cumpre promessa. Aleluia. Deus diz: Samuel, enche esse vaso de azeite e vem, porque da casa de Jessé, belemita, eu já me provi de um rei. Vai lá, Samuel. Aí Samuel, quando chega lá, os irmãos conhecem a história, encontra os filhos de Jessé, mas faltava o mais novo, Davi, que estava no campo trabalhando. Quando Davi vem, aleluia, o chamado do pai, Samuel pega o vaso de azeite, deita na cabeça de Davi com 16 a 17 anos e diz: pronto, eu agora estou diante do rei. Aleluia. Davi assume o reinado. Tem um tempo. Diga assim para o seu irmão: tem um tempo. Se contente no tempo de Deus. Eu vou ser mais aberto aqui, por favor, orar por mim. Deixa de ser apressado, rapaz. Deixa de ser apressada. Deixa de ser ansioso. É porque eu quero, porque Deus me fez. Aí empurra um ali, empurra outro aqui, e Deus diz: não é assim que eu me agrado. Tudo tem um tempo. Mas no tempo vem ondas, no tempo vem problema, no tempo, aleluia, vem refrigério. Mas quando chegar o intervalo desse tempo de Deus terminar, a vitória chega, a promessa se cumpre e Deus é glorificado. Essa promessa se cumprirá na sua vida porque Ele é todo poderoso. Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 18 diz:
pela fé Abraão, pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até dos mortos o ressuscitar. Eu vou entregar. Tem gente que tem promessa, mas não crê que Deus é poderoso. Tem gente que tem promessa e quer ficar no quarto escuro, depressivo. Tem gente que tem promessa e acha que Deus é menino. Quem te fez a promessa foi Deus. Esse meu Deus é fiel nas suas palavras. Ele não mente. Ele é poderoso, aleluia, para mudar de lugar, para fazer a terra estremecer, para mexer no governo do país, para mudar prefeito, para tirar secretário, para mudar o estabelecimento de um lado para outro, porque Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. Abraão disse assim: olha, eu vou oferecer Isaque. Eu tenho experiência com Deus. Eu vou matar o meu Isaque. Deus disse a mim que esse Isaque seria a semente das famílias. Eu vou tirar-lhe a vida. E se ele morrer, eu tenho plena convicção que o Deus que me fez a promessa, Isaque, vai ressuscitar. Ei, Deus está ressuscitando promessa na vida de crente aqui nessa igreja. Crente que talvez matou a promessa, engavetou a promessa, não luta mais pela promessa, não ora mais pela promessa. Deus está dizendo: eu posso ressuscitar essa promessa. Se prepara, começa a trazer à memória agora o que Deus te prometeu. Ele vai cumprir. Em Cristo temos a garantia do cumprimento das promessas dele na nossa vida como igreja. Em 2 Coríntios capítulo 1 e o versículo 20 diz: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Olha para o teu irmão e diz assim: para a promessa, oxe, está com medo. Diga assim: olha, para a promessa que Deus te fez, Ele manda te dizer que nele é sim. Então permaneça nele, continue adorando a Ele. Possa ser que você não esteja vendo nada, mas é sim. E o texto continua dizendo: portanto, é por Ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Ou seja, o Deus que te fez a promessa diz sim, porque nele é o amém, é a confirmação. Então levanta essa tua cabeça, vai dando glória a Deus em 2019. Se 2018 não foi o que tu querias, mas Deus ainda te diz: tem promessa. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Vou adorando o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Oh, rabarra sobre a cama andarabacharabacamanaia. Como é que eu vou alcançar essas promessas então? A única forma de eu alcançar a promessa enquanto cristão é compreender, aleluia, que essas promessas são de Deus. E eu alcançarei em Deus, porque Deus vai cumprindo a sua vontade em nós. Hebreus no capítulo 10 e o versículo 6 e o capítulo 6, versículo 12 diz: para que não vos façais negligente, mas sejais imitadores pela fé dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então continue firme, porque o Deus que prometeu fará você alcançar. Agora com paciência.
sem desespero. Como é que eu alcanço essas promessas? Com paciência. Como é que eu alcanço a promessa de Deus? Me aproximando dele. Quanto mais próximos de Deus, mas a promessa também se aproxima. Como é que eu vou alcançar essas promessas? Devemos crer que Deus cumprirá todas as promessas em nossa vida. Como é que eu alcanço as promessas? Guardando o tempo de Deus e guardando esse tempo com diligência até Ele cumpri-las. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Mas quais são as nossas maiores promessas? A vida eterna e a volta de Jesus. Essas são as nossas maiores promessas. Mas aí surge uma questão, e eu já estou partindo para os finalmente. Quem tem promessas de Deus morre? Eu vou dizer para vocês que morrem. A Bíblia diz que morrem. Nada contra a melodia, nem as frases melódicas do autor, que diz: quem tem promessas de Deus não morre não, não morre não, morre. Diga assim para o seu irmão: quem tem promessas de Deus morre. Porque tem promessa que você não vai ver. Você talvez tenha promessa que você não vai contemplá-la. Eu tenho promessa talvez que não se cumpra em vida, mas vai se cumprir nos filhos, nos netos, nas famílias. Possivelmente tem alguém aqui que talvez o pai, a mãe, o avô, a avó já partiram, mas havia uma promessa de Deus sobre aquele que partiu. Eles olharam para a promessa, contemplaram a promessa, adoraram a Deus da promessa, partiram, mas a promessa ficou para se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o texto, Hebreus capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiro e peregrino na terra. Ou seja, todos morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas viram de longe, aleluia, e crendo-a, e abraçando-a, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Logo, esses morreram, tinham uma promessa, mas a promessa ficou. Olhe para mim, por favor, olhe para mim, por gentileza. Quem não morre é quem fez a promessa. Esse não morre, aleluia. Olhe para mim mais uma vez para dar glória. Quem não morre é a promessa. Talvez você não alcance, mas alguém será beneficiado pela promessa que Deus lhe fez. Então luta, reaja, para que esse desespero todo na alma? Quem lhe fez a promessa pode cumprir, sim ou não? Ele pode cumprir porque é fiel e poderoso. Para que querer ir antes do tempo? E alguns até aí forçando essa chegada e dizendo: Deus não cumpriu a minha promessa. Espere o tempo de Deus. Aleluia. E se por um acaso eu partir, eu tenho promessa que se cumprirá na minha família, que talvez eu não entenda ainda. Então vá dando glória a Deus. Deus é fiel para cumprir promessas. Agora tem um porém, porque esse negócio é sério. Eu queria muito assim fazer vocês, mas não é eu, é o Espírito Santo. Se Deus disser para você que você não vai morrer antes da promessa, é outro negócio. Agora, se Ele só fez a promessa, espera o tempo.
Porque eu conheço a voz de Jesus e conheço a voz de Jerusa. Eu conheço a voz de Jesus e procuro ter discernimento para conhecer as vozes de Genésios. Mas quando Jesus fala, ele se responsabiliza por aquilo que falou. Quantos creem que Deus ainda fala na terra? Levante a mão e dá glória a Deus. Então guarda o que Deus falou. Se Deus prometeu dar a você uma promessa, fez-lhe uma promessa, e se essa promessa se dar antes de morrer, certamente Deus cumprirá. Se não, cumprirá até após a morte. Exemplo, salvação de parentes, aquilo que aqui falei. Aleluia. Vou concluir. Quero concluir com os Salmos de número 27, versículo 14. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus vai cumprir a promessa. Aleluias. Aleluia. Salmos 27, versículo 14 diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Possa ser que esses momentos que você está vivendo nestes dias sejam momentos difíceis, de dores, de angústias, mas nós temos a promessa de Deus e estas promessas nos dão esperança. Então, se você chegou aqui angustiada, angustiado, anima-te no Senhor, anima-te no Senhor, espera no Senhor, fortalece no Senhor o teu coração e espera, pois, no Senhor, porque Ele tem cuidado de você, é Ele quem vai cumprir a promessa. Se você crer, levante a sua mão aos céus e comece a dar glória ao Senhor que pode cumprir a promessa. Podemos crer que as promessas do Senhor se cumprirão em nossa vida. Diga assim comigo: no tempo certo. Dê um sorriso para o teu irmão e diz assim: deixa de ser ansiosa. Deixa de ser ansioso, rapaz. No tempo Deus vai cumprir. Alabaiuria Xandaraba sobre a Manaia. Quantos têm certeza que Deus vai cumprir a promessa na sua vida? Você vai esperar o cumprimento animado ou desanimado? Então diz para o teu irmão: anima-te. Você vai esperar o cumprimento da promessa com esperança ou sem esperança? Então diz assim: tenha esperança. Você vai esperar o cumprimento desta promessa cabisbaixo, é? Diga assim: não, eu vou me animar a partir de hoje, porque o Deus que me fez a promessa vai cumprir a promessa. Oh, aleluias. Aleluias. Eu posso cantar um trecho aqui? Me ajuda aí, meus filhos, por favor. Sei que os teus olhos, sempre atento, cante. E os teus, adore-o. A igreja adora. Oh, aleluias. Se anime nas promessas. Alegre o seu coração esta noite. Entre a promessa e o cumprimento tem um tempo. Tem as lutas, tem um apontar de dedo, tem os empurrões da vida. Fica firme. Alabaxarabacama nagassobra. Oh, adore a Deus.
de aliança, Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.